Bom, e agora? Vamos falar sobre os Yanomamis, o seu programa, muito bom. Conta aí pra gente. Então, o grande assunto do final de semana, especialmente da semana que repercutiu aí durante toda a semana, foi a questão dos Yanomami e todo aquele cenário que a gente viu lá de tragédia, de tristeza. Eu falo aqui enquanto mãe também, né? Quando a gente vê uma cena de uma criança pequena, desnutrida, a gente até se emociona, né? Quando a gente pensa nisso. Que a gente pensa no nosso filho e, consequentemente, a gente pensa que são filhos de outras mães também, são crianças, são seres humanos, né? E uma coisa muito interessante, meninas, que eu acho que é legal a gente destacar aqui, é porque a gente vive muito numa bolha social, que a gente avalia que nosso cenário está consolidado. Quando a gente fala que tem fome no Brasil ainda, muita gente questiona, tipo, onde é que tem fome? Porque a gente olha essa bolha social nossa de achar que nossa vida, nossos parentes, nossos amigos e as pessoas que estão em volta da gente representam a totalidade do Brasil. Quando, na verdade, não. Que o ex-presidente Jair Bolsonaro, uma vez de dentro do Palácio da Alvorada, falou que não existia fome aqui. Exatamente. E bastava ele caminhar nem 2 quilômetros. Tinha um acampamento ali de pessoas em situação de rua, né? Então, distante exatamente. 2 quilômetros do Palácio da Alvorada. Só fala que não tem fome no Brasil quem nunca passou fome. Quem nunca passou fome. E, assim, é uma realidade que está latente no país. E essa semana, a gente recebeu no meio de Brasília um representante dos Yanomami, que ele, inclusive, convive com a realidade, convive com o pessoal, e ele trouxe alguns dados bem relevantes que eu acho que vale a pena a gente destacar aqui, que um deles a principal causa da situação que os Yanomami estão agora diz respeito aos garimpeiros. Os garimpeiros estão lá, eles têm investido aí em extração lá dos minérios, e o que acontece? Ele convoca os indígenas da região para trabalhar junto. Então, assim, a exploração sexual de mulheres, estupro de crianças, inclusive, ele cita isso durante o programa, e ele também cita que os garimpeiros cederam drogas e álcool para os indígenas da região. Então, em troca de trabalho, aliás, em troca de álcool e droga, eles também começaram a trabalhar com os garimpeiros. Muitos deles deixaram a família de lado, deixaram as pessoas que estavam convivendo com eles para poder ficar com os garimpeiros, porque, obviamente, é um vício que se alimenta, né? Então, eles estão viciados aí no álcool, na droga, e acabam trabalhando ali com os garimpeiros de graça. E isso, deixam de lado a plantação, deixam de lado o investimento na família ali deles e acabam ficando nos garimpos em troca, inclusive, de restos de alimento. Então, ele cita essa situação, esse cenário, ele lamenta muito, ele diz que a questão da fome está mais relacionada a esse abandono dos próprios indígenas, porque decidiram trabalhar ou ceder serviços para os garimpeiros, e ele fala também que o grande problema também é a desnutrição. E uma coisa interessante, antes de ontem eu estive com o ex-ministro da Defesa, o Aldo Rebelo, que ele também está lá na Amazônia, ele inclusive soltou um vídeo essa semana falando sobre isso, sobre os Yanomami, e ele fala que a situação, na verdade, já existe há bastante tempo, essa situação de miséria, de desnutrição, e que está se repercutindo agora ganhou visibilidade, agora chegou à imprensa, chegou à sociedade, mas que isso já existe há bastante tempo, e ele está lá para averiguar, para discutir. Hoje também a gente teve um vídeo que foi liberado do presidente da Anvisa, se eu não me engano, que ele fala que ele compara a situação ao Holocausto. Então, assim, foi uma situação gravíssima. A gente viu aí as cenas, as imagens que chocam. Uma indígena morreu, inclusive, vítima de desnutrição, e a gente espera que a situação se resolva o mais rápido possível e que a gente veja, né, são brasileiros, são pessoas, acima de tudo, são vidas, né, e a gente tem que olhar isso como vidas também. Então, esse foi um programa que foi interessante, não foi um programa legal porque é um cenário triste, é um cenário ruim, mas foi um programa que lançou luz sobre um tema que eu acho que chocou a sociedade, me chocou enquanto ser humano mesmo, enquanto profissional também, e foi bem interessante. E é um programa legal até de quem puder reassistir, porque sim, acaba está disponível para quem não assistiu. Sim. Porque a gente, principalmente quem vive em outras regiões fora do norte, a gente é muito alheio à pauta indígena. Eu acho que é muito bacana trazer essa discussão que nem você trouxe. É importante ressaltar, né, que você falou que essas questões, esse sofrimento da população também vem do esquecimento do restante da população e dos governistas, né? Por muitos, muitos anos,
acerca das questões indígenas, da cultura indígena. Então, até falando sobre o Ministério dos Povos Indígenas, que foi criado agora, a ministra Sônia Guajajara, ela mesma ressaltou que houve um abandono e que, inclusive, as taxas de desnutrição, né, estão sendo subnotificadas também por falta de interesse da CESAI, que é a secretaria que deveria uma nota técnica que ontem foi adicionada na DPF 709, se eu não me engano, que fala justamente sobre essa subnotificação, e os técnicos da Fiocruz reclamando que dados de indígenas não foram inseridos por conta de Lei Geral de Proteção de Dados. A proteção às inversas, né? Por quê? O que eles dizem? Porque tem uma aldeia que tem o quê? 2 indígenas lá. E aí você vai entrar, então, passando dados de gênero e idade, e que isso, então, serviria para você identificar a pessoa. Ou seja, eles pegaram a exceção para transformar em regra. Então, em aldeias maiores, eles passaram a usar esse mesmo critério, né, a CESAI, então, não subnotificando, colocando menos informações, e hoje os técnicos que estão debruçados tentando informações, e isso foram dados da época da Covid, eles não conseguem. Por quê? Porque não tem dado. Vanessa, uma coisa que me chocou muito, assim, eu acompanhando as redes sociais e vendo as pessoas comentando e falando, é que eu vi muita gente falando, é aquela coisa da fake news que ainda se desdobra, vai se desdobrar durante bastante tempo, a gente sabe disso ainda, mas eu vi muita gente nas redes sociais falando assim, a gente não tem que se importar porque são venezuelanos. Na verdade, claro, não são indígenas, não são brasileiros, são venezuelanos. Gente, são brasileiros. E, assim, não é porque está fora do nosso contexto e fora da realidade que a gente tem que simplesmente excluir. São brasileiros, são povos originários, inclusive. São pessoas que estão precisando de assistência nesse momento e nada mais justo do que essa assistência ser fornecida. Um dado também que eu acho interessante a gente destacar aqui é que o indígena que esteve comigo nesse programa, ele cita que uma situação grave que os médicos não conseguiam chegar no atendimento, porque lá chega ou de barco ou de avião. Não há outra opção, porque é uma região bem isolada, são povos que decidiram viver de forma isolada. E aí os garimpeiros bloquearam o acesso, tanto às pistas de pouso, como também por barcos. Então, a situação da desnutrição, da malária, inclusive Covid também, que ele cita na entrevista, diz respeito a essa falta de acesso aos profissionais de saúde. Então, é grave. Não que não merecessem atenção, mas não são venezuelanos, são indígenas. Antes de mais nada, você que nos acompanha, você que nos assiste aí, não dissemine informação errada. Independentemente de qualquer coisa, são seres humanos. Se fossem venezuelanos, mereciam suporte, mereciam auxílio, mas são brasileiros, sim, são indígenas que estão isolados, estão passando por situação de desnutrição, são crianças, são vidas acima de qualquer coisa. Então, você que nos assiste, é interessante você tomar ciência. E se você não viu a entrevista, está disponível no canal aqui do Antagonista, no Meio Dia em Brasília, vale muito a pena assistir. E se fossem venezuelanos, a gente também teria... Merecia, porque acima de tudo são vidas, são crianças. Agora você imagina. Também, né? Tem as leis com atenção para refugiados. Então, é isso, é a questão humanitária, independente de Exatamente. Aí você vê uma criança, aí simplesmente eu fecho os meus olhos e falo assim, não importa porque são venezuelanos. Gente, é uma vida, é uma criança, é um ser humano, acima de tudo, é uma idosa, sabe? Eu não consigo entender essa insensibilidade, na minha cabeça não entra, é uma questão é uma causa humanitária, mesmo se fosse venezuelano, se fosse o caso, não é o caso, são pessoas que vivem em Roraima, ali na divisa, e acima de qualquer coisa, é isso que eu quero deixar para vocês. Alguém quer comentar a fala do ex-ministro Aldo Rebelo, dizendo que estão demonizando o garimpo? No programa, na segunda-feira, o ministro... Não é questão de demonizar o garimpo, demonizar, não, vamos criticar o garimpo ilegal. A situação dos indígenas, os garimpeiros estão invadindo terras indígenas. O ex-ministro diz, o indígena come banana verde, come mandioca cozida. Ministro, isso é comida típica dos indígenas, né?
Então, o que acontece? No momento que entra o homem, nós, na área deles, invadindo a cultura deles, introduzindo à força a nossa cultura, entendo que eles vão pegar alguma coisa da nossa cultura. A gente já está alterando ali, né? Mas você não pode também chegar e dizer que está errada a cultura deles. Não está. Não tá. Você estava falando a questão que eu me lembrei aqui dos indígenas indo trabalhar para o garimpo. Eles vão trabalhar para o garimpo, e no garimpo, para quem não sabe, lá eles têm as merceariazinhas, as vendinhas deles. Vocês sabem quanto custa 1 quilo de arroz numa dessas vendinhas de garimpo? R$80. E aí o indígena vai se endividando para ele comer, e no momento que ele não tem dinheiro para pagar, como é que ele paga? Com estupro das mulheres, com estupro das crianças. Então, ministro, sim, a tragédia dos Yanomamis não é de agora, não é só do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, já é um tema que se arrasta a vários governos, mas a gente também não pode minimizar o papel dos garimpeiros nesse momento, durante esses 4 anos do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, que liberou, abriu a porteira para o garimpo ilegal. Nós temos hoje indígenas lá envenenados por mercúrio. Teve até um fato, esse indígena que esteve presente com a gente no Meio-Dia em Brasília, ele cita justamente essa questão da contaminação da água e do solo, que também é outro motivo das doenças. A desnutrição das crianças, dos idosos, inclusive a idosa morreu, né? Uma mulher morreu essa semana. Então, diz respeito justamente a essa contaminação do solo e da água, numa região que, teoricamente, devia ser protegida, devia ser preservada. Os povos que vivem lá são povos que decidiram viver de forma isolada, mas, obviamente, os garimpeiros encontraram lá minérios que eles podem enriquecer com isso, então não houve qualquer respeito e brecaram, inclusive, o acesso a profissionais de saúde, o que é inadmissível, né? Então, infelizmente, foi uma tragédia, está sendo ainda, até que essa situação se resolva, até que, de fato, eles tenham a assistência necessária, mas, felizmente, essa situação se tornou pública e hoje a gente pode conversar sobre isso, tomar ciência, eu, você e todo mundo que está aqui. Quando veio a história, né, a ex-ministra Damares Alves, ela falou em primeira mão conosco. Era quase 9h30 da noite, eu mandei mensagem para ela perguntando se ela se manifestaria sobre as 670 mortes, né, de Yanomamis por conta da desnutrição, enfim. É curioso porque ela só se manifestou no momento em que eu falei, ministra, vou colocar então na minha matéria que a senhora não vai se manifestar. E de que maneira então? Aí ela vem falar comigo e ela diz o seguinte, que ela nunca recebeu nenhuma denúncia a respeito da situação dos Yanomamis durante o período que ela estava à frente do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Que isso era assunto da FUNAI, que nunca chegou até ela. É curioso, porque histórias, né, de indígenas tendo arcada dentária, os dentes arrancados, né, para prática de sexo oral, essa denúncia chegou, mas uma denúncia tão grave, né, e já foi comprovado que sim, que o governo anterior recebeu várias denúncias a respeito, e é muito triste, então, a gente vê a ex-ministra, até por conta do trabalho que ela diz ter feito com indígenas, né, a filha dela é uma menina indígena, a gente vê essa inércia do Ministério e chegar ao ponto da gente ter, então, durante esse governo, 670 mortes de Yanomamis. Vanessa, só para a gente encerrar esse papo, mas é um papo que merece a gente se debruçar sobre ele, porque é um assunto de relevância também. O que eu percebo, infelizmente, assim, frisando mais uma vez, destacando mais uma vez, há um certo preconceito ainda de muita gente com relação aos indígenas. Eu sou bisneta de uma indígena. Eu defendo muito a pauta. Os meus traços orientais, na verdade, são traços indígenas. Todo mundo pergunta se eu sou japonesa ou chinesa. Não, na verdade, eu sou descendente de um indígena. Mas o que eu percebo muito é que muita gente ainda tem um preconceito. Só que o que a gente não observa, o que a gente não olha, o que a gente não se atenta, é que eles foram os povos originários. A gente que ocupou aqui depois a terra e que
ocupou os espaços. Então, esse preconceito não se justifica. Comentários preconceituosos não se justificam. Nesse momento, a gente tem que olhar para todos com muita empatia, com muita solidariedade e entender que a assistência é fundamental para fazer com que essas crianças, essas senhoras, esses idosos, esses homens se salvem e se livrem dessa situação caótica que está acontecendo.